Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Nos ajude assim a dar maior visibilidade ao canal, aos vídeos que nós divulgamos e assim nos ajude então a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Continuaremos então nesse quinto vídeo, trazendo aqui excertos acompanhados de análise, comentários e interpretações do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira. A essa altura, estamos na página 165 do livro, que tem cerca de 500 páginas, né? E começamos assim então. Bem, voltemos ao nosso personagem. Se quisermos explicar o caso Arigó somente pelas vias do espiritismo, estaremos incorrendo contra os princípios científicos conhecidos e oficialmente adotados. E se encararmos apenas pelas vias da ciência, estaremos negando a mediunidade tão bem explicada pela doutrina espírita. De acordo com Allan Kardec, o espiritismo e a ciência devem conjugar-se para que o homem adquira o conhecimento verdadeiro sobre a realidade que o cerca. É bem verdade que a explicação científica do caso encontra resposta na teoria da mediunidade. A mediunidade ostensiva de Arigó surgiu na frente de religiosos e materialistas. Não era uma mediunidade mercantilizada e, apesar de ser filho de fazendeiro e pertencer a uma família de posses, Arigó foi por muito tempo funcionário do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, IAPTEC, cujo Instituto Nacional, hoje Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que depois mudaria de nome também, né? Mas enfim, a autora ilustra o fato de que Arigó, apesar de ser, de família de posses, na verdade levava uma vida financeiramente modesta e era um modesto funcionário público, né? Muitas pessoas viram Arigó recusar ofertas milionárias de parentes de pessoas ricas, né? Enfim, foi afirmado, comprovado, enfim, né, constatado por mais de uma pessoa em diferentes ocasiões que Arigó muitas vezes recusou, né, ofertas, algumas como a autora aqui coloca, efetivamente milionárias, né? Enfim, exercia gratuitamente, de maneira absolutamente gratuita, a sua mediunidade de cura, né? Não aceitando de forma alguma nem dinheiro, nem presentes, nem quaisquer outros tipos de recompensa, né, por assim dizer. Mas como disse, né, o livro é relativamente extenso, são cerca de 500 páginas, e o que nós trazemos aqui, é claro, são excertos, né? Daremos em alguns momentos saltos um pouco maiores, em outros saltos um pouco menores, mas enfim, prosseguindo então. Arigó respondeu a uma pergunta que lhe houveram feito, né? Considero o Espiritismo a religião por excelência, porque busca a reforma do homem como única base para o engrandecimento espiritual e que responde à inquietude existencial, que outra coisa não é que uma incontida busca de espiritualidade, evidente em qualquer ser humano, qualquer que seja seu grau de civilização. Analisando a expressão homem inculto, ele disse ao padre Charbonneau que esse tipo de homem não é encontrado apenas no espiritismo, mas também em todas as religiões e que fazia parte do mundo. E ainda ressaltou: ele é onipresente no mundo por uma série de razões, entretanto, posso garantir que nem ele e nem o espiritismo têm culpa. Uma bela resposta dada, então, por Arigó a, enfim, aqueles que de alguma forma questionaram e questionam sempre, claro, o espiritismo, né? Nos esclarece então a autora mais adiante. Congonhas era uma cidade extremamente católica. Tinha muitos padres devido à existência de 2 seminários. Tão logo despontou a mediunidade de Arigó, paralelamente surgia a grande perseguição religiosa, inicialmente por parte do então vigário de Congonhas, o padre Leonardo. Padre Leonardo, vendo que o movimento na casa de Arigó aumentava, preocupado, procurava uma maneira de pôr fim ao trabalho do médium.
Em 1954, um novo prefeito deveria ser eleito e um dos candidatos era o senhor Lamartine de Freitas, tio de Arigó. O padre se aproximou do candidato, dando-lhe o maior apoio, porque acreditava ser ele o homem indicado para combater Arigó. A campanha política foi iniciada. Lamartine foi ajudado por padre Leonardo, que instalou alto-falantes na igreja matriz e, por meio deles, difamava, insultava e ofendia Arigó, além de o acusar de ter parte com o demônio. Por meio dos seus sermões, incitava a população a repudiar o médium e ainda proibia que as pessoas entrassem no centro. Então perceba-se, né? Estávamos aí meados dos anos 1950, né? A Igreja Católica ainda tinha uma grande força, poder e influência no Brasil, não que tenha deixado de ter, mas enfim, nessa época, sobre a mentalidade das pessoas, sobre os costumes, né, do homem comum, essa influência era ainda maior, e a igreja então, em Congonhas, que era uma cidade altamente católica, exerceu grande influência, né, grande pressão, perseguição mesmo a Arigó, e veja que, por exemplo, o vigário da cidade, né, apoiou um dos candidatos, que era tio de Arigó, um dos candidatos a prefeito, apenas porque acreditava que ele era a pessoa indicada justamente para combater Arigó, né? E instalou alto-falantes e, através dos alto-falantes da igreja, difamava o médium, incitava as pessoas a não comparecerem ao centro onde ele atendia, etc. Então perceba-se que uma resistência mais do que implícita, na verdade explícita, né? Feroz, né? E mesmo vulgar, né? Baixa, né? Com atitudes realmente condenáveis, né? Sob todos os aspectos, ainda mais vindo de um sacerdote, né? Um homem que, em princípio, pelo que prega a sua própria religião, deveria ser algo mais tolerante, compreensivo, acolhedor, né? Ou ao menos, por certo, abster-se, né, de praticar atos tão condenáveis quanto esses que a autora mencionou aqui, né? O sacerdote fez um acordo com o candidato Lamartine que, se fosse eleito, deveria exigir a saída do sobrinho da cidade. Então veja-se, né? O padre apoiou o tio de Arigó, que era um dos candidatos a prefeito, sob a condição de que esse, uma vez eleito, e já na condição de prefeito, então, exigisse que o sobrinho saísse da cidade. Veja-se, né? A que ponto, então, chega-se. Mais adiante, passados alguns meses, Lamartine, tio de Arigó, já eleito prefeito, ficou gravemente doente e foi internado num hospital. Pouco antes de morrer, pediu para ver Arigó e esclarecer sobre a atitude que havia tomado. Arrependido, disse: "Perdoe-me, porque eu não fiz por mal. Estava sendo pressionado e nunca seria um desalmado." A morte de Lamartine não fez cessar a perseguição dos padres e dos católicos de uma maneira geral. Zé Arigó fazia aniversário e algumas pessoas de Congonhas e de outras cidades resolveram prestar-lhe uma homenagem, fazendo para ele uma festa surpresa. Quando o padre Leonardo tomou conhecimento da homenagem, ficou profundamente irritado. Os padres tinham o controle do abastecimento da água da cidade e ele não perdeu tempo. Mandou fechar o registro de água municipal. Então veja-se, né, o nível realmente, mais do que raiva, um verdadeiro ódio, né, devotado pela igreja, nesse caso pelo padre, né, o sacerdote da cidade, o pároco da cidade, né, a Arigó, né, a ponto de praticar uma atitude baixa como essa, né, mandar fechar o registro de água da cidade para que a cidade ficasse sem água e isso prejudicasse, né, Arigó e as pessoas que vinham de fora até a cidade para prestar-lhe homenagem por conta do seu aniversário, fazendo para ele uma festa surpresa. Então veja-se realmente a que nível de baixeza, né, não chegava a Igreja Católica. Mais adiante, essa altura já na página 174, lembro-me perfeitamente de toda a encenação do padre Leonardo, que pegou o microfone e, enquanto encomendava o corpo, gritava. Alguém havia falecido, né? Gritava acusando Arigó: "Ali está o criminoso, o responsável por esta morte." E assim destilava toda a sua ira contra ele, dizendo coisas horríveis. Sua mãe, Dona Maria André, não aguentando ouvir tudo aquilo que o padre dizia sobre o seu filho, a mãe de Arigó no caso, né? Não aguentando ouvir tudo aquilo, desmaiou na igreja. Então morreu alguém na cidade e o padre, né, descaradamente, né,
na hora ali de encomendar o corpo, como se diz, não teve aí nenhum receio de aproveitar o momento, né? Não quis perder a oportunidade de, na presença de todos, acusar Arigó pela morte da pessoa, quer dizer, o que não era o caso, absolutamente, evidentemente, né? O sacerdote responsabilizava o demônio Arigó, entre aspas, né, por todas as coisas ruins que aconteciam na cidade. Para isso, aproveitava os sermões das missas para acusá-lo e injuriá-lo. Os alto-falantes da igreja matriz não eram usados para pregar o evangelho do Cristo, mas para insultar, ofender e difamar Arigó, né? Então veja-se realmente, né, mais do que ferrenha, né, realmente sanguinolenta, né, raivosa, né, resistência que a igreja, nesse caso através do pároco da cidade, oferecia, né, a Arigó. Inclusive, nesse caso, usando, né, dos sermões, utilizando o alto-falante da igreja na cidade para continuamente, né, ofender, difamar, injuriar, né, o médium. Então, uma coisa realmente terrível, inconcebível, né? Outra coisa que era triste de ver, diz a autora. Quando o padre Leonardo ia dar a comunhão para as pessoas, ao perceber a presença de Dona Maria André, mãe de Arigó, a pulava, negando-lhe assim o sacramento da Eucaristia. Então veja a que nível de baixeza, né, chegou esse padre, né? A mãe de Arigó, né, enfim, mas simplesmente porque era a mãe dele, na hora de, né, receber ali a hóstia, como se diz, o padre pulava, né, essa senhora. Imagine-se, né, o que isso não lhe causava de tristeza, de constrangimento, né, sendo católica como era, etc. Quer dizer, mas enfim, parece que o fato do indivíduo pertencer a uma igreja, a uma religião, não lhe tira o ódio do coração, né? Muitas vezes, pelo contrário, ajuda a aumentar, né, paradoxalmente. Bom, diz ainda a autora, Arigó sofria muito com tudo isso. Os padres consideravam Arigó um rebelde e, por curar os doentes, foi excomungado pela Igreja Católica. Posteriormente, no dia do seu enterro, foram fechadas todas as portas das igrejas. Ou seja, né, nem no dia em que Arigó morreu, a igreja teve um ato de generosidade, né? As portas das igrejas foram simplesmente fechadas para que as pessoas ali não entrassem, pudessem rezar por ele, coisa assim. Mais tarde, quando os cientistas americanos estavam na cidade, um dos padres disse a Dr. William Belk que Arigó estava sob a influência do demônio e que aguardava ansiosamente seu julgamento na justiça, porque assim ele poria fim àquelas heresias, né? Para quem quiser entender melhor, né, o nível de doutrinamento, né, dos padres, o ódio que a Igreja Católica votava ao Espiritismo, né, veja aqui no nosso canal a playlist obras contra o Espiritismo, né? Existem duas delas analisadas, escritas por Frei Boaventura Kloppenberg. É uma delas já finalizada, com 5 vídeos, e a outra já tem o primeiro vídeo, né? Essa segunda obra é intitulada O Livro Negro do Espiritismo, né? Mas enfim, você poderá entender um pouco melhor, né, como a Igreja Católica encarava o Espiritismo à época, né? Padre Leonardo, não podendo destruir Arigó, em 1958 conseguiu a instauração do primeiro processo criminal contra o médium. Então Arigó responderia a 2 processos criminais, né? Na verdade seria condenado nos 2, mas no primeiro receberia o indulto do presidente Juscelino Kubitschek, e no segundo, então, ele também seria condenado, e chegou a ficar uma temporada preso realmente, algum tempo preso, né, na cidade de Presidente Lafayette, vizinha a Congonhas. Mas enfim, o primeiro processo então instaurado aqui, né, porque os padres estavam maquinando, né, e assim membros também da comunidade médica, etc., das associações médicas, né. Mas esse aqui informa a autora, né, tanto maquinou o padre Leonardo que em 1958 conseguiu a instauração do primeiro processo criminal contra Arigó. Quem decidia quais os delegados de polícia poderiam ser nomeados para Congonhas era o clero, vê-se o poder da igreja, né? Que os escolhia a dedo para perseguirem e impedir o atendimento dos doentes e ainda amedrontá-los e fazê-los fugir da cidade, né? Então o padre, a igreja que escolhia o delegado da cidade, escolhia apenas aqueles, é claro, que fossem atender aos seus comandos, né? Que perseguissem, amedrontassem ali os doentes, para que as pessoas não viessem à cidade tentar ser curadas por Arigó.
Então, mais perseguição do que isso, impossível, né? Impossível. Parece que esse padre Leonardo também, e outras pessoas da igreja à época, não estudaram, né? Entenderam, mas não assimilaram dentro de si a mensagem do Cristo, né? Isso é evidente. Arigó prosseguia normalmente com o atendimento aos doentes. O major praticava as maiores atrocidades, que era então o delegado, né? Chegou até a invadir a casa de Arigó durante a noite, com um revólver na mão, ameaçando os doentes, né? Então esse major, à época delegado, né? Esse que resolveu realmente cumprir as ordens do padre Leonardo, né? Os outros titubeavam, né? Se esquivavam, mas esse, né? Decidiu realmente cumprir as ordens do padre e chegou inclusive uma vez a invadir a casa de Arigó com um revólver na mão e ameaçar os doentes, quer dizer, praticando um crime, né? Um agente da lei, a mando, né, de um padre praticando um crime, né? Ou mais de um, na verdade, enfim, né? Invasão do domicílio, ameaça e por aí vai. Mas enfim, veja-se a que nível, né? Não chegava a coisa. Os que ajudavam Arigó também eram perseguidos. Certa vez estávamos dormindo e, pela madrugada, acordamos com Zé Arigó batendo à porta de minha casa. Ele nos dizia que Dr. Fritz o havia mandado avisar que não tomássemos água da caixa d'água, porque esta havia sido envenenada alguns minutos antes. Então, Dr. Fritz informou Arigó que a água da caixa d'água, né, da casa da senhora Leida, havia sido envenenada alguns minutos antes. Ele correu até a casa dela de madrugada, bateu na porta para dizer: olha, não tomem água aí, né, porque a caixa d'água da casa de vocês foi envenenada. Então, a que nível, né, que as pessoas não chegavam. Isso, envenenar a água da casa de determinadas pessoas, simplesmente porque essas pessoas, a dona Leida, sua família e tal, ajudavam Arigó, né? Então, o ódio dessas pessoas era extensível também a todos aqueles que ajudavam Arigó. Reafirmando a tese de que nenhum crime é perfeito, um vizinho viu um homem em cima do telhado e no outro dia contou para minha mãe. Este, ao ser interrogado pelo meu pai, confessou que havia colocado veneno na caixa d'água, obedecendo a ordem de padre Leonardo. Então, um senhor, né, que depois foi identificado e confessou, havia envenenado a caixa d'água da família, obedecendo a ordem de um padre, Padre Leonardo, o pároco da cidade, né? Então, um padre, um homem da igreja, em tese um seguidor dos ensinamentos do Cristo, mandou envenenar a água, na caixa d'água, a água da família da senhora Leida, havendo, portanto, o risco, é claro, de terminasse matando toda a família, né? Então, o digníssimo padre não se pejou aí, né, enfim, a mesmo tentar praticar homicídio, né? Isso é tentativa de homicídio. Enfim, a que nível, né? Mais uma vez, imagine-se, né? Durma-se com um barulho desse, como se diz, imagine Arigó, a sua família, aqueles que o ajudavam, né? Vivendo nessa cidade, sofrendo pressões de toda ordem, né? Com a coisa chegando a esse nível, o delegado invadindo a casa com arma em punho, ameaçando as pessoas, aqueles que o ajudavam tendo, né, sua água envenenada e por aí vai, né? Que situação, né? Que situação. Enfim, só de imaginar, né, ficamos realmente alterados com isso. Mas enfim, e não obstante, ele prosseguia o seu trabalho, né? Então, sob todos os aspectos, um homem realmente admirável. Admirável, né? Quanto mais lemos e conhecemos sobre ele, sobre a figura humana que ele foi, mais nos admiramos. Nos admiramos até mais o ser humano do que o médium, não obstante, né, os fenômenos fantásticos aos quais ele deu causa. A intenção do padre era acabar com toda a família. Ele sentia grande ódio por Zé Nilo, porque achava que ele havia ensinado a Arigó as técnicas de curar simplesmente pelo fato de ser espírita. Minha mãe tinha amizade com uma vizinha e esta, por sinal, era a madrinha de minha irmã. O padre, tomando conhecimento desse relacionamento, chamou essa vizinha e a intimou a acabar com aquela amizade, pois, caso contrário, seus netos que estudavam no seminário seriam expulsos. Então, o mesmo padre procurou uma vizinha, que inclusive era madrinha, né, de uma das irmãs da dona Leida, procurou essa senhora e disse: olha, termine a amizade com essa família, porque senão, né,
seus netos que estudam no seminário, né, que era mantido pela igreja, evidentemente, vão ser expulsos. Né? Que nível, né, minha gente? Que nível. A vizinha, contra sua vontade, para não prejudicar os netos, teve que obedecer ao padre. Né? Imagine a situação dessa senhora também. Todos nós, participantes daquele trabalho, fomos mártires da Igreja Católica. Era a Inquisição que retomava e se posicionava em pleno século XX. Sofríamos toda sorte de provocações, insultos e perseguições. Muitos outros fatos aconteceram durante a realização do trabalho de Arigó. Depois de ser condenado no processo de 1958 e de continuar recebendo mais intensamente a pressão do clero, Arigó até pensou em abandonar o trabalho de atendimento e quando negou a atender uma senhora idosa que sofria tuberculose, esta lhe agrediu batendo-lhe com uma sombrinha. Era terrível para o médium decidir se continuava ou não a distribuir um pouco de alívio para os sofredores. Se os curava, era acusado de curandeiro e charlatão. Se lhes voltasse as costas, estaria cometendo um crime perante sua consciência. Então veja-se o dilema, né, o drama terrível que Arigó não vivia. Né? Se continuasse a curar, continuaria sendo perseguido, sendo objeto inclusive de processos. Se parasse, evidentemente estaria deixando de cumprir sua missão, se sentiria mal consigo mesmo. Enfim, podendo curar pessoas, não as curar, quer dizer, seria terrível. Né? Ele dizia: milhares e milhares de pessoas me procuram. O que é que eu posso fazer? Cruzar os braços não seria cristão. Prefiro ser processado como charlatão. Jesus sofreu muito mais pregado na cruz. Atendo aos que me procuram, mas sempre afirmo que eu não curo ninguém. Quem cura é Deus. Padre Leonardo, enraivecido com um indulto concedido a Arigó pelo presidente Juscelino Kubitschek, já falamos desse indulto, né? Foi ao Rio de Janeiro falar pessoalmente com ele e também fazer outra denúncia contra Arigó. Chegando lá, sofreu de um mal súbito e morreu. Então veja se o padre Arigó, tendo sido após a condenação no primeiro processo, do qual foi alvo, tendo sido indultado pelo presidente Juscelino Kubitschek, o padre não se conformou, foi ao Rio para falar pessoalmente com o presidente e ainda fazer outra denúncia contra Arigó. Né? Possivelmente, né, por conta do estado de nervos no qual se encontrava há tanto tempo, né, pelo ódio crescente que mantinha dentro de si. Né? Lá chegando ao Rio de Janeiro, o padre, Rio de Janeiro à época era a capital federal, né, não era Brasília, é bom lembrar disso. Chegando então lá, o padre sofreu um mal súbito e morreu. Dizem que isso aconteceu quando ele estava subindo as escadas do Palácio do Catete. Né? O Palácio do Catete é o palácio presidencial, né? Abriga atualmente o Museu da República no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Com a morte de Padre Leonardo, a Ordem Redentorista mandou para Congonhas o padre holandês Anselmo Meinders. Este foi um dos provocadores do segundo processo criminal contra Arigó. Então o padre que veio depois, né, marquemos aqui o nome, Anselmo Meinders, era um padre holandês, né, não foi, digamos, melhor, né, do que o seu antecessor no quesito perseguição a Arigó, perseguição aos espíritas. À medida que os elogios sobre Arigó eram divulgados pela televisão e pela imprensa e se espalhavam por todo o país, seus opositores e difamadores reuniam forças na intenção de destruir a imagem do médium. O clero, juntamente com a maioria dos membros da Associação Médica de Minas Gerais, comandava o movimento. Existiam ainda outros inimigos gratuitos de Arigó que espalhavam boatos dizendo que eram truques as operações que ele fazia. Então, além do clero, né, que sistematicamente e organizadamente perseguia Arigó, membros da associação médica, né, que por razões aí de concorrência profissional, né, por assim dizer, também o perseguiam, havia ainda os perseguidores gratuitos, né, os puros despeitados, etc., o que usar em todo lugar, né, aqueles indivíduos que por puro despeito, inveja, mágoa, ressentimento, enfim, pela sua própria pequenez moral, perseguem os grandes homens. Já se referindo aqui aos processos criminais, Dona Leida nos diz: contudo,
Havia um ponto nos processos criminais que estavam atrapalhando os acusadores. Ninguém podia provar que Arigó recebia dinheiro de quem quer que fosse e nem que alguém tivesse sofrido algum dano, né? Então havia essas duas dificuldades, porque não era verdade, né? Nem eles podiam trazer alguém que dissesse, olha, eu paguei para ser curado, que isso não houve, e nem alguém que dissesse, bom, eu estava mais ou menos de saúde, tinha um problema, mas quando fui lá ser curado por Arigó, ele fez uma cirurgia, houve uma inflamação, por exemplo, fiquei muito pior, ou um parente meu passou por uma cirurgia e morreu por conta dessa cirurgia, qualquer coisa assim. Então nem se podia provar que as curas que ele realizava houveram causado um mal a quem quer que seja, e nem tampouco que ele recebia, né, dinheiro ou qualquer outro benefício material pelas curas que realizava, né? Então realmente havia a dificuldade, né, para aqueles que queriam, né, acusar Arigó, né? Mas essa dificuldade, e eles nunca encontraram, né, alguém que dissesse que foi prejudicado na sua saúde ou que pagara, né, para ser atendido. Essa dificuldade em encontrar alguém que testemunhasse tais coisas é evidência, né, é prova cabal, né, porque a justiça e, enfim, os difamadores de Arigó, seus inimigos, procuraram intensamente por essas duas coisas e não as encontraram, o que apenas é um atestado de idoneidade, né, a mais para Arigó, não que ele precisasse disso, é claro. Nos dois processos criminais, a acusação não conseguiu encontrar nenhuma testemunha que provasse que Arigó recebia qualquer dinheiro pelas curas que realizava. Os padres e algumas pessoas que o acusavam de explorar não conseguiram uma prova sequer para comprovar as denúncias, né? Enfim, já mais adiante, depois de todas as acusações, perseguições e denúncias da Igreja Católica, foi instaurado contra Arigó o primeiro processo criminal, e no dia 1º de agosto de 1956, o oficial da Divisão de Roubos e Falsificações da Polícia, Elvésio Arantes, enfim, escreveu: executando ordens da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, verificar os fatos relacionados à prática ilegal da medicina, etc, etc. Né? Enfim, tanto tentaram que conseguiram, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira era o presidente da República e, além de ser amigo do médium, teve sua filha Márcia curada de leucemia por Arigó. É um fato que talvez poucas pessoas saibam, né? Uma filha do presidente Juscelino Kubitschek, a senhora Márcia, enfim, uma criança na época, né, eu creio, mas enfim, uma jovem à época, né, foi curada de leucemia por Arigó, né? E Arigó, a foto de Juscelino com Arigó, Juscelino sempre que, né, estava nas proximidades, dava um jeito de ir a Congonhas visitar Arigó, enfim. E não custa lembrar, Juscelino Kubitschek era médico de formação, foi médico do Exército, enfim, exerceu a medicina, né, antes de ingressar na política. Então estava perfeitamente habilitado, né, a avaliar de um ponto de vista profissional aquilo que Arigó realizava e levou uma filha sua para ser curada por Arigó e nunca perseguiu Arigó, muito pelo contrário, né, sempre nutriu por ele amizade e simpatia. Seria o presidente Juscelino que inclusive o indultaria, né? Bom, Juscelino redigiu o pedido de soltura, o qual está anexado no processo criminal número tal, né? Então Juscelino indultaria Arigó naquele primeiro processo. O clero e a Associação Médica de Minas Gerais estavam inconformados com o pedido de perdão e continuavam a vigiar Arigó. Um grande número de jornalistas ia para a cidade à procura de notícias, pois aquele assunto interessava a todos. Novas provas contra Arigó foram surgindo, os investigadores as procuravam, mas as testemunhas se esquivavam. Ninguém dizia saber nada, né? Enfim, não se deram por vencidos, né? Não se deram por vencidos. Enfim, o ódio era tanto que essas pessoas continuavam a perseguir Arigó. Em agosto de 1961, Arigó foi denunciado por padre Anselmo Mendes, que é o que né, passou a ser o pároco da cidade após a morte do padre Leonardo, e por Djalma Passos Veloso, e iniciou-se um novo processo. Então houve um processo em 1956, Arigó foi indultado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Em 1961, né, por pressão, por enfim, né,
por ações do pároco da cidade, né, e um outro senhor aqui, foi instaurado então um segundo processo. Naquela época, nos diz a autora, Arigó trabalhava de forma mais discreta, não fazia cirurgias de grandes vultos, mas com a chegada dos cientistas americanos, veja aqui no canal também excertos do livro com comentários, né? Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, né, de John G. Fuller, que relata, é um grande relato, né, da presença do Dr. Pularich e Dr. Belk em Congonhas para estudarem cientificamente o fenômeno Arigó, né? Então, quando a autora diz aqui dos cientistas americanos, elas se referem a Belk e Pularich. Bom, com a chegada dos cientistas americanos, a imprensa nacional e internacional fez o maior estardalhaço sobre a cirurgia do Dr. Pularich, né? Já informamos aqui nos nossos vídeos, né? O doutor ele se deixou operar por Arigó para poder comprovar em si próprio, né, se realmente era verdade aquilo, que não sentia dor, etc., o que diziam os pacientes, e foi operado de um lipoma que ele tinha no braço, tá certo? Mas enfim, me reporto então aos vídeos do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Bom, e aquilo provocou mais ainda a ira dos perseguidores, quer dizer, Arigó ficando famoso no país, no mundo, etc., né? A ira dos perseguidores de Arigó aumentou mais ainda, né? Jorge Resini, que fez um filme sobre Arigó, nós temos esse filme aqui no canal, né? Trechos desse filme. Jorge Resini, numa entrevista que deu à revista Edição Extra, de 20/7/63, na página 9, respondendo à pergunta do repórter sobre o que ele pensava do juiz Márcio A. Monteiro de Barros, a quem havia recentemente sido entregue o caso Arigó, respondeu: deve estar vivendo um drama, pois José Arigó, com suas curas, em muitos aspectos, lembram as do Cristo. O simples fato de realizar cirurgias com tanto êxito, o caso Arigó deixa de ser judicial para tornar-se um caso científico. Estamos diante de um fenômeno único em todo o mundo. Por exemplo, um seio é cortado e a cancerosa nem sequer geme ou faz uma expressão de sofrimento. Arigó, na presença de médicos, com o bisturi corta o ventre de uma mulher enferma e, sem tocar nas tesouras, estas penetram na incisão e começam a trabalhar sozinhas. Líquidos medicamentosos se materializam, bastando para isso que Arigó olhe para cima e os peça em nome do Cristo. Como se deduz, Arigó deveria ser levado às universidades. Agora, pergunto eu, como pode um juiz julgar o que absolutamente não entende? Então, excelente essa resposta de Jorge Resini, né, que faz aqui um resumo de alguns dos fenômenos extraordinários aos quais Arigó dava causa, né? Mais de uma pessoa relata isso, né? Quer dizer, muitas vezes Arigó inseria ali as tesouras no local ali da cirurgia e as tesouras começavam a se movimentar sozinhas, né? Mas enfim, como bem diz aqui Jorge Resini, Arigó deveria ter sido, ele teve 20 anos, os acadêmicos brasileiros tiveram 20 anos para isso e não o fizeram, infelizmente, né? Então ele deveria ter sido estudado pela ciência, mas não o foi, né? E nesse caso, o juiz que recebera o caso, né, diante de algo tão extraordinário, como é que ele poderia realmente conscienciosamente julgar, né? Julgar daquilo que na verdade nem ele, o juiz, nem qualquer outra pessoa, no fundo, entendia adequadamente, né? Nesse segundo processo, então, Arigó foi condenado, né? Terminado o julgamento, o juiz liberou Arigó para que fosse até sua casa buscar seus pertences. A delegacia de polícia de Congonhas não tinha viaturas e nem cadeia. Ele ficou em seu lar até a noite, esperando que a viatura policial fosse buscá-lo. Na frente da sua casa, uma aglomeração de pessoas orava por ele. O delegado não queria prendê-lo e nenhum policial militar queria buscá-lo. Não houve outra alternativa. Arigó foi em seu jipe para a cidade de Conselheiro Lafayette, cidade vizinha de Congonhas, onde ficou preso. Então veja-se, né? No fundo, todos aqueles que viviam na cidade, conheciam Arigó, sabiam perfeitamente que ele não era, né, nenhum charlatão, nenhum perigo à sociedade, muito pelo contrário, realizava o bem apenas. E tendo sido condenado, né, deveria ser preso, no caso não existia cadeia em Congonhas, ele ficou preso por isso na cidade vizinha, né, de Conselheiro Lafayette. Acho que anteriormente eu falei Presidente Lafayette, né, Conselheiro Lafayette. Na cidade de Conselheiro Lafayette, vizinha a Congonhas. E o delegado não queria prendê-lo, nenhum policial militar
que iria buscá-lo, né? Dado o entendimento, na verdade, sabiam que aquilo no fundo era uma grande injustiça, né? Possivelmente constrangidos, né? Não queriam realizar ali, praticar os atos que eram do seu ofício. E Arigó, então, no seu próprio jipe, né, o próprio condenado dirigiu-se espontaneamente em seu próprio veículo até a cadeia, né? Seu jipe foi seguido por numerosos automóveis cujas buzinas soavam lugubremente, expressando a tristeza de todas aquelas pessoas. O chefe de polícia insistiu que Arigó cumprisse a pena num hotel da cidade sob sua custódia, mas Arigó não aceitou o tratamento preferencial. Então, o delegado, o chefe de polícia de Conselheiro Lafayette, permitiu e mesmo insistiu para que Arigó cumprisse sua pena num hotel da cidade, né? Ficando sob custódia, é claro, do delegado. Mas Arigó não quis esse tratamento preferencial, diferenciado, esse tratamento especial, né? E ficou realmente na cadeia. Uma energia de tristeza envolveu toda a cidade de Congonhas e muitas pessoas choravam, inconformadas com sua prisão. Os irmãos de Arigó, em sinal de protesto, deixaram a barba crescer e prometeram fazê-la só depois que ele fosse libertado. E a autora continua aqui, então, na sequência dessa parte do livro, relatando então a vida, né, de Arigó, já em Conselheiro Lafayette, na prisão, etc., né? Enfim. Arigó teve mais sorte que os seus colegas, pois o delegado dispensou-lhe um tratamento melhor na cadeia, né? Com direito ao banho quente e improvisação de um quarto separado com cama limpa. Arigó passou a dar apoio aos demais presos, como pedir a assistência de advogados para ajudá-los nos processos, a manter diálogos e dividir com eles doces e frutas que ganhava. Fez ainda uma campanha para limpeza e pintura, porque as celas estavam imundas. Além disso, conseguiu colchões novos e chuveiros elétricos e denunciou os espancamentos. Arigó achava que aquilo era muito pouco, mas era só o que podia fazer. Então veja-se a grandeza desse homem, né, que mesmo preso procurava ajudar aqueles que o rodeavam, né, da maneira que podia, da maneira que era da maneira que lhe era possível. Já na página 222, temos o seguinte trecho a destacar. O delegado era seu amigo e facilitava o atendimento dos pacientes dentro das celas. Então Arigó atendia as pessoas que o procuravam mesmo na cadeia, né? Em vez de escrever as receitas manualmente, ele próprio as datilografava. Ninguém saía sem receita. Chegou mesmo a fazer pequenas cirurgias. O ex-presidente Jânio Quadros também foi buscar uma receita quando Arigó estava preso, né? Jânio Quadros, já a essa altura, aquela altura, era ex-presidente, né? Aquela altura ele renunciou, enfim, talvez já houvera renunciado, né? Ou enfim, ou ainda não era presidente, teria que ver aqui a data, mas enfim. Não, já era 1965, então realmente já havia renunciado, enfim, né? O ex-presidente, naquela altura, ex-presidente Jânio Quadros, chegou também, né? Dentre outras pessoas, aí buscaram uma receita na cadeia quando Arigó estava preso. Ver Arigó na cadeia nos transmitia sentimentos de tristeza diante da realidade de observarmos o quanto ainda estavam atrasados e impotentes os princípios de justiça, religião e ciência que condenavam um médium apenas por servir de intermediário e de instrumento a forças espirituais que curavam e só praticavam o bem. Padres e médicos, que deveriam ter como princípio primordial o apostolado do Cristo e o juramento de Hipócrates, esqueciam de tudo isso e deixavam que o preconceito impregnasse suas consciências. As leis elaboradas pelos homens não conseguiam distinguir o verdadeiro do falso e nem os inocentes dos culpados. Como nos tempos inquisitoriais, Arigó foi condenado ao martírio, ao suplício, né? Então esse trecho realmente é bastante esclarecedor e a autora, por certo, está coberta, né, de razão. Já mais adiante, no dia 30 de outubro de 1965, foi publicado na página médica do Diário de São Paulo o seguinte texto do professor E.J. Campos de Oliveira. Voltando à parapsicologia, diz o professor nessa entrevista, nesse texto.
E tomando por princípios que o agente venha realizando curas paranormais verdadeiras, entendemos que não é possível condená-lo por quaisquer desses crimes. Charlatão não é, porque este não charlatão não é, porque este, o charlatão, né, este não sabe poder curar e na hipótese temos a cura realizada. O charlatão verdadeiro sabe que não pode curar, né? Ou acha que pode curar, não sabe que não pode curar e na verdade não cura, mas Arigó de fato curava, então charlatão ele não poderia ser chamado. Curandeiro também não será, porque curandeiro não é dotado dos poderes que pode, dos poderes que julga possuir. É o pressuposto legal, né? Então a curandeiro também não poderia ser, porque o curandeiro ele não possui os poderes que diz possuir de curar as pessoas. E Arigó, na verdade, possuía esses poderes, então também não poderia, tecnicamente falando, né, no rigor, né, da técnica do entendimento jurídico, não poderia também ser chamado de curandeiro, assim como não poderia ser classificado como charlatão. Finalmente, quanto ao exercício legal da medicina, não pode ser imputado se o agente nada entende dessa ciência, que é pressuposto do delito que o agente vem exercendo com conhecimento, embora ilegalmente, a medicina. Então, de praticar o crime de exercício legal da medicina, Arigó também não poderia, né, ser acusado, porque, enfim, o que exerce ilegalmente a medicina o faz de maneira contínua, possui conhecimentos da área médica, né, mas não tem autorização para exercê-lo. Quer dizer, por exemplo, um médico que tivesse, por exemplo, mesmo um médico de formação, né, diplomado, mas que tivesse o seu registro cassado e exercesse ainda assim a medicina, estaria legalmente a exercer a profissão, né? Mas Arigó, no caso, enfim, não se enquadrava, né, naquilo que é definido legalmente, caracterizado legalmente como exercício legal da medicina. Mas aqui é que surge a dúvida. Arigó, por exemplo, conhece a medicina ou não? Podemos tratá-lo como se fossem duas pessoas, uma quando é o simplório cidadão mal letrado, outra quando realiza operações e receita? Não. Enfim, assim se coloca esse senhor, né? O professor E.J. Campos de Oliveira colocou-se, né, nessa entrevista aí, publicada na página médica do Diário de São Paulo em 1965, e ilustra bem o fato de que, na verdade, mesmo de um ponto de vista técnico, jurídico, etc., seria incorreto, né, inadequado condenar Arigó, né? O cientista da NASA, Dr. Purarish, a quem já nos referimos, né, está nos excertos do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, inconformado com a justiça brasileira por aprisionar Arigó, interrompendo assim seu trabalho de pesquisa, escreveu uma carta para o ministro da Justiça. Essa carta foi publicada no livro Arigó, cirurgião da faca enferrujada, na página 166. Né? Então, cirurgião da faca enferrujada, esse livro Arigó, cirurgião da faca enferrujada, está também aqui no canal, tá certo? Nós não vamos ler aqui a carta, porque leremos justamente nos excertos daquele livro, mas se encontra, como informa aqui a autora, na página 166. Em todo caso, vou pegar assim um pequeno trecho apenas no final, 2 linhas. O Brasil deve orgulhar-se por ter um homem extraordinário como Arigó trabalhando por seu povo, né? Essa é uma das afirmações que o Dr. Purarish faz nessa carta, que vamos ler na íntegra, né, nos excertos do outro livro, mas enfim, veja-se a percepção completamente diferente, né, de um homem de ciência, um pesquisador universitário que trabalhava para a NASA, que veio ao Brasil investigar cientificamente Arigó e entende que o Brasil deveria se orgulhar de Arigó, né, e estudá-lo, é claro, né? Em vez disso, o país o encarcerou, né? Após a cirurgia, Arigó disse para o juiz: "O senhor compreende que não fui eu quem fiz isto, mas sim o Dr. Fritz." Imese voltou ao centro várias vezes a fim de se convencer de que o que estava vendo representava uma realidade e declarou. Então esse juiz, né, um juiz, chegou a ser cirurgiado por Arigó, né, e daria depois, né, o seu relato, o seu testemunho, dizendo o seguinte: "Vi Arigó tratar de 200 pessoas no espaço de 2 horas, e os diagnósticos eram instantâneos, sem que fizesse qualquer pergunta. Eu decidi observar tudo pessoalmente. Tinha que estudar aquele homem cujo destino dependia de mim. Se dependesse de mim,
enviaria Arigó para uma universidade para estudo científico intensivo. Então, o próprio juiz, na verdade, né, que o julgaria, né, aliás, perdão, desculpe, né, o juiz testemunhou os trabalhos de Arigó, ele não foi cirurgiado por Arigó, tá certo? Mas, enfim, lá esteve no centro para testemunhar os trabalhos, né, e o próprio juiz entendeu que Arigó, na verdade, era um caso de estudo, né? E ele disse, se dependesse de mim, enviaria Arigó para a universidade para estudo científico intensivo. O juiz passou dias e noites estudando o caso, usou de vários recursos, consultou compêndios, jurisprudências, analisou todas as possibilidades. E Mese achou que estava baseado numa justificativa legal. Baseado numa justificativa legal, poderia mudar a acusação de um crime contra o público para um crime contra a administração pública, cujo resultado seria uma pena mais branda, né? Além do mais, a evidência indicava claramente que Arigó nunca havia causado nenhum dano a ninguém, e o Código Penal brasileiro estabelece que não pode haver crime sem dano, injúria ou perda. Segundo o argumento do juiz, a profissão médica que havia sido prejudicada. Depois de todas as hipóteses observadas, a conclusão de seus estudos foi a seguinte. Arigó estava realizando um trabalho para o qual não tinha autorização. Praticava medicina, não era médico, e também não era um criminoso. Seu crime não era contra o povo, mas contra a estrutura da medicina legal. Não houve testemunhas para afirmar que ele tivesse prejudicado alguém, nem seus inimigos puderam comprovar isso. Ninguém poderia declarar que Arigó tivesse cobrado um centavo. Na sentença de 12 laudas, citarei apenas pequenos tópicos discorridos por Dr. Imese, o juiz que julgou Arigó. Ele fez uma referência à cirurgia do Dr. Henri Poularich e diz: desse modo, quem compulsar os volumosos autos, 3 tomos, detidamente, verá em seus refolhos que as cirurgias atribuídas ao acusado podem ser explicadas cientificamente e o direito não pode olvidar os progressos da ciência, até porque não há prova de que o indiciado seja um mistificador e de que se trata de uma simples fraude. Tal arguição nem sequer foi mencionada pela acusação. Mas, enfim, não obstante, Arigó terminará sendo condenado. Nota-se que o juiz não poderia passar por cima da lei e absolver Arigó, mas achou uma forma de ajudá-lo quando desclassificou o crime do artigo 284, curandeirismo, com pena de 6 meses a 2 anos, para um crime com pena mais branda, artigo 47, exercício ilegal da profissão ou atividade, da Lei das Contravenções Penais, com penas de 15 dias a 3 meses. Depois de analisar tudo que presenciara, o juiz Dr. Felipe Mese declarou: tudo isso deu-me uma outra visão da vida. Muito sutilmente, parecia comprovar a verdadeira essência da fé cristã, a fé numa vida após a morte. Se a existência do Dr. Fritz, mesmo real ou ilusória, era pressuposta como sendo a causa básica dos milagres objetivos e comprobatórios de Arigó, senti que ela não estava em conflito com o ideal cristão. Em verdade, ela o sustentava. Arigó não estava agindo contra a ética cristã. Imese citou ainda que assistiu a uma cirurgia em que o médium retirou parcialmente o olho da cavidade orbitária. Falou também de outra cirurgia que, quando começou a sangrar, Arigó colocou o dedo sobre ela, dizendo: Jesus não quer que sangre, e imediatamente parou de sangrar. Então o juiz foi bastante responsável, dedicou-se realmente ao caso. Foi inclusive ao centro onde Arigó atendia presenciar curas que ele realizava para poder formar uma opinião melhor, uma opinião melhor, mais bem abalizada sobre o caso. Mas enfim, passaremos aqui um pouco mais adiante. Arigó foi libertado em 8 de dezembro de 1965. Imediatamente a televisão, em plantão nacional, noticiou o fato e rapidamente o povo de Congonhas e de Conselheiro Lafayette invadiu a Praça da Cadeia. Arigó, que sempre abriu os braços para receber e curar os condenados à morte, agora tinha à sua frente toda aquela multidão de braços abertos a recebê-lo na mais comovente cena de gratidão. Ele foi carregado nos braços pela multidão, pelas ruas da cidade, com direito a fogos e banda de música. Tão logo terminou aquela homenagem, uma carreata o levou a Congonhas.
Lágrimas, abraço e manifestações calorosas foram as boas coisas que Arigó recebeu ao regressar à sua terra natal. De volta à sua terra que tanto amava, Arigó, no outro dia, voltou novamente ao centro para atender a multidão de doentes que retornava a Congonhas e, como um servidor, deu continuidade à sua missão, que era a de socorrer os doentes. A justiça é um dos maiores dramas do mundo. Ela é o drama das forças que dobram o homem. Ela é exercida por seres humanos falíveis, portanto, sem condições de ser perfeita. Mas o homem deveria mover esforços no sentido de ampliar seu senso de justiça, aplicando no seu dia a dia e em todos os seus atos a forma como espera que as pessoas ajam consigo mesmo. No conceito de justiça estão a ética, a moral, a liberdade e a verdade. Esses valores deveriam caminhar juntos. Talvez, embasado nesses princípios, é que Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros, afirmou: não sigais os que argumentam com o grave das acusações, para se armarem de suspeita e execração contra os acusados. Como se, pelo contrário, quanto mais odiosa a acusação, não houvesse o juiz de se precaver mais contra os acusadores e menos perder de vista a presunção da inocência, comum a todos os réus, enquanto não liquidada a prova e reconhecido o delito. É importante afirmar que a injustiça aplicada ao ser humano certamente causará efeitos irreparáveis, muitas vezes capazes de gerar resultados avassaladores. Não tendo como reparar o erro, há a possibilidade de que a injustiça cause no indivíduo danos não só físicos, mas também morais, emocionais e psicológicos, o que poderá levá-lo até mesmo, em alguns casos, a duvidar da existência de Deus, abalando a sua espiritualidade e sua fé. São considerações que a autora faz aqui ao final, né? Estamos fechando essa parte que dizia a respeito ao processo que Arigó, do qual Arigó foi vítima, enfim, né? E que redundaria nessa sua condenação, tá certo? Estamos a essa altura próxima aqui de encerrar o vídeo de hoje, né? Mas prossigamos mais um pouco. O leitor que não teve a oportunidade de assistir de perto ao exercício da mediunidade de Arigó não pode imaginar o quanto ela foi importante para todas aquelas criaturas que o procuravam diariamente. Foi um trabalho especial de resgates de almas que se encontravam sufocadas com os mais diversos problemas, né? Então Arigó atendeu ao longo de cerca de 20 anos um número muito grande de pessoas e podemos, mesmo sem ter, né, assistido aquelas cirurgias, conversado com aquelas pessoas, né, enfim, podemos imaginar o que isso não representava para elas, o que não representou para elas, né? Quando se fala de Arigó, muitos pensam que seu trabalho estava direcionado apenas à cura do corpo, mas não era só isso. Quem assim pensa está totalmente enganado. Foi um trabalho muito mais abrangente, pois além dos milhares de pessoas que iam em busca de cura para as enfermidades do corpo, iam também aquelas que já nem mais sentiam prazer em viver pelos mais variados tipos de dificuldades, sendo elas de ordem emocional, psicológica, de relacionamento e outras mais. Então Arigó, na verdade, terminava curando, confortando, né, não apenas pessoas que sofriam dos males do corpo, né, mas também aquelas que padeciam de males de natureza psicológica, psíquica, emocional, né. A autora chama atenção para esse fato, que a obra de Arigó, na verdade, foi mais abrangente do que um primeiro olhar talvez nos permitisse entender, não nos permitisse constatar, enfim, vislumbrar, né? Meus amigos, ficaremos por aqui, né? Para ficarmos com o vídeo com um pouco menos de 1 hora. Continuaremos então num próximo vídeo trazendo aqui excertos, né, com análise, comentários, etc. desse livro tão importante, Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira. O livro, como disse, é relativamente extenso, são cerca de 500 páginas, né? Precisaremos, ainda que trazendo excertos, né, dando saltos relativamente grandes, precisaremos aí, de qualquer forma, de umas tantas páginas mais, né, para podermos concluir, né? Mas
recomendo, na verdade, que o leitor, né, que possa adquirir o livro, esteja disposto, é claro, realmente o leia na íntegra, né? Porque há muito mais, é claro, do que trouxemos, do que traremos aqui, e além disso é um livro excelente, né? A dona Leida era uma das pessoas que trabalhavam com Arigó, que auxiliavam no dia a dia do atendimento de Arigó, então ela presenciou em loco muitas coisas, viveu muitas das perseguições que o próprio Arigó e outras pessoas que com ele trabalhavam viveram, enfim, um relato realmente em primeira mão, né, de alguém que viveu o dia a dia da realidade de Arigó. Tá certo? Vale muito a pena. Muito obrigado. Renovo aqui o pedido, então, para que se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo.